Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva, abençoando o nosso instante, para que o nosso dia e a nossa caminhada seja iluminada de bênçãos. Bom dia a todos, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário em que você está nos assistindo, nos acompanhando nestas lições de amor. Nosso grupo Jesus no Lar, ele faz os vídeos toda semana com os nossos companheirinhos também, fazendo vídeos um por vez. E assim nós queremos aprender e passar ao mesmo tempo aquilo que nós entendemos e estudamos junto com os amigos espirituais que nos acompanham, aquilo que Jesus nos ensinou e que muitas vezes nosso entendimento nos parece um pouquinho mais difícil, né? Talvez nós não tenhamos entendido tudo ainda, por isso estudamos muito. Nós hoje escolhemos a lição 21 do Fonte Viva. Eu quero acreditar que é do Fonte Viva, porque é uma página solta que eu tenho em mãos e que certamente eu não tenho o livro certinho, mas quero acreditar que seja do Fonte Viva, o nosso querido Emmanuel, na mediunidade de Chico Xavier, que nos fala em caminhos retos. Ele começa com uma frase de João, que está no capítulo 21, versículo 6 do Evangelho de João. Ele diz assim: E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Aqui o nosso Emmanuel, ele nos lembra quando Jesus nos conta, os apóstolos, né, nos contam, aqui João está contando, quando Pedro e alguns dos discípulos que eram pescadores e se encontraram com Jesus pela primeira vez, antes de serem apóstolos, antes de serem escolhidos para o colegiado do Mestre. E estavam todos muito tristes. Jesus estava na praia, acompanhado de multidão, ensinando como sempre. E percebeu que eles estavam tirando os barcos vazios de peixe. Mestre tinha uma visão muito ampla, ele tem, até hoje, e sempre terá, uma visão muito ampla de tudo, e num simples olhar, ele percebia as grandes coisas que nós ainda não podemos perceber, pelos nossos olhos ainda muito grosseiros, né? E a gente aprende na doutrina que o Mestre tinha uma dupla vista. Isto quer dizer que o Mestre Jesus, ele podia, pela sua grandeza espiritual, enxergar muito mais e espiritualmente do que nós, que não conseguimos ainda. E ele percebeu que os barcos estavam vazios e os pescadores muito tristes. E aí ele pergunta: por que estáis tristes? E aí os apóstolos respondem: porque trabalhamos a noite inteira na pesca e não conseguimos nada, nenhum peixe.
E o mestre diz assim para eles: então voltai ao mar e colocai seus barcos na banda direita, e ali encontrareis. E eles foram para o lado direito do mar, e ali eles encontraram. Nos diz a parábola que voltaram com os barcos tão cheios de peixe que os barcos pareciam que iam afundar, de tanto peixe. Isso nos traz um ensinamento muito grande, que o nosso Emmanuel nos lembra. E ele diz assim, que a vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Quais seriam os interesses de Deus? Que nós andaríamos através de aprendermos sempre, porque cada dia para nós são lições que nos trazem muito aprendizado. Deveríamos caminhar pelo caminho reto. O próprio Jesus nos diz que nós gostamos muito de passar pela porta larga. Ela está aberta, larga, nos seduz pelo pouco trabalho que ela nos dá para atravessá-la. Mas ao passar a porta larga, talvez não vamos encontrar ali aquilo que procurávamos. Vamos encontrar algumas surpresas, talvez, e nós deveremos pensar muito nisto, estaremos lançando a nossa rede para o lado esquerdo. E ele nos recomenda que passemos pela porta estreita. A porta estreita é sempre aquele caminho mais difícil em que nós temos algumas tarefas um pouco mais pesadas, talvez, um pouco mais difícil, né? E nesta tarefa mais difícil, aonde, para passar pela porta estreita, nós teremos que tirar algumas capas que a gente carrega e que talvez na porta larga a gente passaria tranquilamente. Estas capas, muitas vezes, significam algumas escamas, sabe? Da nossa pele dói um pouco. Porque nós temos que deixar lá atrás alguns conceitos que carregamos conosco, formando uma capa pesada, cheia de conceitos inferiores, de orgulho, um orgulho vazio que não nos leva a nada, um orgulho que carregamos conosco e ele é uma capa muito pesada e grossa, que se nós tivermos que passar pela porta estreita, a gente tem que deixar lá atrás. Porque o Mestre Jesus nos ensina que vamos aprender com ele a ser manso e humilde de coração. E a nossa rede, para que nós consigamos pescar realmente aquilo que é útil para a nossa caminhada, teremos que ir para o lado direito do mar, né? Deste mar de tribulações e de longos aprendizados, mas que nos trazem um benefício enorme, que curam as nossas células físicas e que as espirituais, então, brilham. A nossa mente vai se iluminando e nós vamos percebendo esses caminhos retos que muitas vezes nos custam tarefas mais árduas, mas que no final nos trazem muita alegria e muitos benefícios.
E nessa medida em que nós buscamos os nossos peixes, o mestre e Emmanuel nos lembra que devemos dividir. Dividir. Não as tarefas que são nossas. O aprendizado é individual, é nosso. E nós deveremos nos movimentar e nos interessar. E, acima de tudo, sermos firmes naquilo que nós desejamos, para que esses benefícios do nosso barco cheio daquilo que buscamos possa nos trazer muita alegria, né? A gente percebe muitos companheiros que dizem acreditar naquilo que o mestre ensina e acreditam, mas é que o Emmanuel nos lembra aqui que nas horas difíceis se desesperam, se entristecem e muitas vezes se revoltam contra um trabalho que chama um pouco mais da nossa atenção, um pouco mais daquilo que já aprendemos para que possamos aplicar aqui. E às vezes a gente carrega conosco um egoísmo, que aquilo que eu aprendi, eu não vou passar, ele que se vire. E vai aprender também. É lógico que quem quer que seja vai aprender. Mas se nós pudermos cooperar e dizer àquele que está andando do lado esquerdo do mar, e nós estamos falando em mar espiritual, não é o mar que temos fisicamente na terra, esse lindo mar, né, que a gente gosta tanto. O mar espiritual dos nossos aprendizados, da nossa vida. Às vezes estejamos fazendo coisas que gostamos, mas que não é certa. E quando alguém chega para nós e diz: nós vamos te ensinar, se você passar o seu barco para o lado de lá, vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter que se acostumar às coisas lindas que o mestre ensina, que são contrárias a tudo aquilo que nós vínhamos fazendo até ontem ou até hoje. Então, o mestre diz para nós, para passar pela porta esquerda, você tira a capa do orgulho, que ela é muito grossa, ela é muito pesada, ela nos faz um grande mal, porque carregamos um orgulho vazio. Vazio, ele não nos traz nada. De repente, se nós fecharmos os olhos para este mundo e passarmos para o mundo, nós não temos nada. Porque carregamos uma capa que simplesmente pesava muito nas nossas costas. Era uma cruz que não deveríamos ter carregado, né? Mas às vezes carregamos, até porque gostamos. E o nosso Emmanuel diz, então, tire esta capa. Ela vai doer um pouco, porque você aprende com Jesus a ser manso e humilde de coração. Porque o mestre disse, do que fala a boca, o coração está cheio. E se a nossa boca botar para fora as frases de orgulho desmedido do peso que nós carregamos, nós estaremos sempre no mar esquerdo da espiritualidade, no caminho contrário àquele que o Mestre Jesus nos ensina. E como agir, né? Como agir para que nós possamos mudar? Nós temos que ser muito resilientes, porque nós temos que tirar de dentro de nós aquilo que a gente achava ou acha que estava certo. E de repente a gente percebe
que caminhamos por caminhos errados, então tudo dá errado na nossa caminhada. Trabalhamos, como disse os pescadores, trabalhamos a noite inteira e não conseguimos nada. Tudo ilusório. Até os peixes que a gente consegue pegar do lado esquerdo do mar da espiritualidade são ilusórios, eles nos fogem das mãos, né? E aí nós temos aqui uma mensagem do irmão José que o nosso grupo Jesus no Lar recebeu da Seara Bendita, né? E a Seara Bendita também é um grupo de ensinamento evangélico, espírita. Que o irmão José nos fala o que é essencial na nossa vida e o que é detalhe. Ele diz assim: tem pessoas que passam a vida inteira discutindo detalhes, de braços cruzados, para o essencial. O que é o essencial? O essencial, nos diz o irmão, é que o bem seja feito. Como? Quando? E a quem? É simples detalhe. O essencial é o perdão. De que maneira proceder para aplicá-lo é o detalhe de menor importância. O essencial é a conquista da paz. A intensidade da luta para se conseguir a paz é detalhe de confronto. O essencial é decidir viver a mensagem que se prega, que é a de Jesus. Onde começar a fazê-lo é detalhe que não importa. Aonde estivermos, nós pregaremos sempre por aprendizado e porque estamos num novo caminho, o bem, o amor, a fraternidade. O essencial é servir a Jesus, trabalhando na construção de um mundo melhor, porque nós sempre vivemos esperando que o outro melhore e nunca pensamos que nós é que deveremos melhorar, né? Se nós melhorarmos, nós faremos coisas boas e certamente à nossa volta tudo será melhor. Se nós vamos servir a Jesus naquela crença religiosa, é detalhe de opção. Então, percebam que não é tão difícil seguir os ensinamentos do Mestre. Nós precisamos realmente mudar a nós mesmos, nos vigiando. E para que nós erremos menos a cada dia, nós oramos. A prece vai nos reconstruir as ideias, porque nós vamos nos ligar com o mais alto. E de lá, para nós, só vem bênçãos de luz. Principalmente quando nós procuramos melhorar a nós mesmos, né? Fazer como o publicano da parábola de Jesus, que dizia na sua prece: Senhor, sê por mim, eu preciso mudar, eu preciso entender as tuas leis de amor e de fraternidade, e principalmente caminhar com elas.
Que Deus abençoe o nosso instante. Se você gostou, se você ouviu e achou que realmente faz parte da nossa caminhada, compartilhe. Nosso grupo precisa deste compartilhamento para que o Evangelho de Jesus possa ser divulgado mais e mais, para que todos nós venhamos a aprender. É um trabalho de amor que vai fazer muito bem para cada um de nós, quando nós levamos ao outro mensagens do Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe, envolvendo-nos na sua luz de amor. Graças a Deus.